Capítulo 12. A criança obsidiada. Frase de abertura do capítulo. Aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos, numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter tido a educação? Donde a precoce perversidade, senão da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso? Esta informação se encontra em O Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, na questão 199A. Crianças obsidiadas suscitam em nós os mais profundos sentimentos de solidariedade e comiseração. Tal como acontece ante as demais enfermidades que atormentam as crianças, também sentimos ímpetos de protegê-las e aliviá-las, desejando mesmo que nada as fizesse sofrer. Pequeninos seres que se nos apresentam torturados, inquietos, padecentes de enfermidades impossíveis de serem diagnosticadas, cujo choro aflito ou nervoso nos condói e impele a prece imediata em seu benefício, são muitas vezes obsidiados de berço. Outros se apresentam sumamente irrequietos, irritados desde que abrem os olhos para o mundo carnal. Ao crescer, apresentar-se-ão como crianças problemas, que a psicologia em vão procura entender e explicar. São crianças que já nascem aprisionadas, aves implumes em gaiolas sombrias, trazendo nos olhos as visões dos panoramas apavorantes que tanto as inquietam. São reminiscências de vidas anteriores ou recordações de tormentos que sofreram ou fizeram sofrer no plano extrafísico, antes de serem encaminhadas para um novo corpo. Conquanto a nova existência terrestre se apresente difícil e dolorosa, ela é, sem qualquer dúvida, bem mais suportável que os sofrimentos que padeciam antes de reencarnar. O novo corpo atenua bastante as torturas que sofriam, torturas estas que tinham as suas nascentes em sua própria consciência que o remorso calcinava, ou no ódio e revolta em que se consumiam. E as bênçãos de oportunidades com que a reencarnação lhes favorece poderão ser a tão almejada redenção para essas almas conturbadas. A misericórdia divina oferecerá a tais seres instantes de refazimento, que lhes chegarão por vias indiretas e, sobretudo, reiterados chamamentos para que se redimam do passado através da resignação, da paciência e da humildade. Na obra Dramas da Obsessão, Bezerra de Menezes narra a vida de Leonel, que desde a infância apresentou crises violentas, evidenciando a quase possessão por desafetos do pretérito. Este mesmo Leonel, já adulto e casado, acompanhou a espinhosa existência de sua filha Alcina, que, como ele, era obsidiada desde o berço. Crianças que padecem obsessões devem ser tratadas em nossas instituições espíritas através do passe e da água fluidificada. E é imprescindível que lhes dispensemos muita atenção e amor, a fim de que se sintam confiantes e seguras em nosso meio. Tentemos cativá-las com muito carinho, porque somente o amor conseguirá refrigerar essas almas cansadas de sofrimentos, ansiando por serem amadas. Fundamental nesses casos, a orientação espírita aos pais, para que entendam melhor a dificuldade que experimentam, tendo assim mais condições de ajudar o filho e a si próprio, visto que são provavelmente os cúmplices ou desafetos do pretérito, agora reunidos em provações redentoras. Devem ser instruídos no sentido de que façam o culto do Evangelho no lar, favorecendo o ambiente em que vivem com os eflúvios do alto, que nunca falta àquele que recorre à misericórdia do Pai. A criança deve ser levada às aulas de evangelização espírita, onde os ensinamentos ministrados dar-lhe-ão os esclarecimentos e o conforto de que tanto carece. O número de crianças obsidiadas tem aumentado consideravelmente.
Há bem pouco tempo chegaram às nossas mãos, quase simultaneamente, 5 pedidos de orientação a crianças que se apresentavam todas com a mesma problemática de ordem obsessiva. Um desses casos era gravíssimo. Certa criança de 3 anos e alguns meses vinha tentando o suicídio das mais diferentes maneiras, o que lhes resultara, inclusive, ferimentos. Um dia, jogou-se na piscina, em outro, atirou-se do alto do telhado, na varanda de sua casa. Depois, quis atirar-se do carro em movimento, o que levou os familiares a vigiá-la dia e noite. Seu comportamento de súbito tornou-se estranho, maltratando especialmente a mãe, a quem dirigia palavras de baixo calão que os pais nunca imaginaram ser do seu conhecimento. Foram feitas reuniões de desobsessão em seu benefício, quando se verificaram as origens do seu estado atual. Atormentada por muitos obsessores, seu comprometimento espiritual é muito sério. As outras crianças mencionadas tinham sintomas semelhantes. Acordavam no meio da noite, inconscientes, gritando, falando e rindo alto, não atendiam e nem respondiam aos familiares, nem mesmo dando acordo da presença destes. Todas são menores de 5 anos. Com a terapêutica espírita completa, essas crianças melhoraram sensivelmente, sendo que 3 retornaram ao estado normal. Este foi o capítulo 12, intitulado A Criança Obsidiada, do livro Obsessão, Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert.